Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um encontro com a palavra e você é muito bem-vindo. Nesse curso estamos estudando os profetas do Velho Testamento e temos gastado algum tempo com o profeta Daniel. A visão ou a revelação profética mais famosa de Daniel é a das 70 semanas. Esta visão é precedida de uma das orações mais impressionantes da palavra de Deus. Você se lembra que eu disse que Daniel tinha algumas verdades espirituais que fizeram com que ele suportasse a Babilônia e aquela arena política? As três verdades espirituais de Daniel eram: ele cria totalmente no poder de Deus, Daniel cria totalmente na oração, e Daniel cria totalmente na providência e no propósito de Deus, que foram estratégicos quando Deus o colocou na Babilônia. Os babilônios tinham inveja de Daniel e por isso tentaram incriminá-lo, mas não conseguiram. A única coisa que eles tinham para acusá-lo é que ele orava o tempo todo. Por isso criaram uma lei que proibia qualquer pessoa de orar. Mas Daniel continuou orando. O capítulo 6 do livro de Daniel mostra que a oração era uma das verdades espirituais para Daniel. Daniel estava simplesmente dizendo: eu não consigo viver na Babilônia sem orar, preciso orar. De um lado, uma lei irrevogável, do outro lado, Daniel que não iria parar de orar. Resultado: Daniel foi parar na cova dos leões. Quando lemos a oração de Daniel registrada no capítulo 9, percebemos imediatamente que é a oração de um homem que orava o tempo todo. Daniel orava como se sua vida na Babilônia dependesse disso. E realmente dependia. Não vou ler a oração toda porque ela é muito longa, mas se você estudá-la, descobrirá que foi por causa desta oração que ele teve a visão das 70 semanas. Se você analisar a oração dele, como ele se dirige a Deus, perceberá que essa não é uma oração centrada nele mesmo, mas em Deus. Daniel estava lendo as Escrituras, as cópias das profecias de Jeremias, e se deu conta de que, de acordo com aqueles escritos, já era o tempo do povo de Deus retornar do cativeiro babilônico. Isaías e Jeremias tinham profetizado que depois de 70 anos o povo de Judá retornaria para a sua terra. O livro de Daniel cita vários reis. Os 70 anos e o tempo do cativeiro se completaram no tempo de Dário, dos Medos. Nos 4 primeiros capítulos do livro de Daniel, o rei que está no poder é Nabucodonosor. No capítulo 5 é Belsassar, filho de Nabucodonosor. E no capítulo 6, o governo era de Dário, dos Medos. Dario ou Dário não era o imperador da Pérsia e da Média. Ele era um tipo de primeiro-ministro ou governador do reino de Ciro o Grande. Era Ciro quem estava no poder naquele tempo. O fato de Dario dos Medos estar dentro da estrutura política indica que os 70 anos de cativeiro já haviam se passado e que já era hora do povo retornar para Judá. Quando Daniel fez esta oração, ele estava meditando sobre as profecias de Jeremias e ficou surpreso com o fato de que o tempo previsto para a volta do povo para Jerusalém já havia se cumprido. Quando Daniel orou a respeito disso, confessou seus pecados e os pecados do povo. Como já disse, Daniel é um dos personagens mais puros da Bíblia e não conseguimos pensar em nenhum pecado do qual ele fosse culpado. Mesmo sendo tão puro, ele se identificava com os pecados do povo, falando várias vezes: nós temos cometido pecado, somos culpados. Não te demos ouvidos, ele diz. Daniel implora o perdão de Deus. Todos os homens de Deus sabiam que Deus os perdoaria, mas Daniel tinha esse sentimento no coração de achar que Deus não iria querer perdoar. Ao mesmo tempo,
Ele sabia que o castigo estava terminando. Por isso ele estava empolgado, porque Deus, além de perdoar, iria restaurar o povo e levá-lo de volta para sua terra natal. Nesta oração do capítulo 9, Daniel ora com muita devoção a Deus. Ele diz: Senhor, grande Deus e temível, Senhor, Tu és justo. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Teus feitos justos, Teu santo nome, Tua grande misericórdia. Depois ele diz: Senhor, ouve, Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de Ti, meu Deus, não te demores, pois a Tua cidade e o Teu povo levam o Teu nome. Foi assim que Daniel orou a Deus. Mais tarde, quando o Messias veio, fato que foi profetizado nesta revelação das 70 semanas, ele ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos, mostrando que a oração deve ter algumas prioridades. Muitas pessoas começam a oração com uma lista de pedidos que mais parece uma lista de compras. Depois ficam se perguntando por que não acontece nada em suas vidas. Elas têm um conceito errado de oração. Devemos buscar a Deus com a nossa lista em branco e perguntar a Ele o que Ele quer fazer da nossa vida. Uma oração assim assemelha-se à oração de Daniel. Ouça a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Jesus falou 3 vezes, Teu. Quando você orar, dê prioridade ao que deve ser dado. Jesus disse, vocês orem assim, Pai nosso, santificado seja o Teu nome. As pessoas não precisam saber o que eu sou, mas têm que saber o nome de Deus. O nome de Deus é a essência, claro, é a essência de quem é e do que Deus é. O povo tem que saber isso. E é nisso que você deve pensar quando invoca o nome de Deus. Jesus orou, venha o Teu reino. O que significa? Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. A expressão na terra indica num vaso de barro. Que a Tua vontade seja feita em mim, quer dizer, neste vaso de barro aqui, como é feita nas dimensões celestiais. Depois que você colocou Deus em primeiro lugar na sua oração, Teu nome, Teu reino, Tua vontade, você faz os seus pedidos e diz, dá-nos. Você pede aquilo que precisa para ser um veículo através do qual o nome de Deus será santificado, o reino de Deus venha e a vontade de Deus seja feita. Depois você encerra sua oração dizendo, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se alguma coisa que você pediu acontecer, a glória será de Deus. Daniel seguiu esse mesmo padrão na sua oração, no capítulo 9 do seu livro. Enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel apareceu e lhe disse, assim que você começou a orar, houve uma resposta e eu a trouxe porque você é muito amado. Isso não é empolgante? Deus estava respondendo à oração de Daniel. A primeira coisa que o anjo disse foi, Deus ama você, Daniel. Deus amava aquele moço que tinha se decidido por Deus diante do império da Babilônia e depois diante do império da Pérsia e da Média. Então Gabriel passou a dar a visão das 70 semanas, uma das profecias messiânicas mais precisas da Bíblia. O propósito destas semanas era acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e profecia e ungir o Santíssimo. Deus falou com Daniel como se estivesse falando com o povo. Chega, vocês já passaram por bastante sofrimento. Agora verão meu trabalho, verão o meu milagre para que vocês voltem para casa. Sempre que Isaías e Jeremias profetizavam o retorno do cativeiro, profetizavam também o primeiro advento de Jesus, o Messias. Quando você estuda a profecia das 70 semanas, precisa fazer algumas contas.
Deus está dizendo a Daniel que assim como o cativeiro durou 70 semanas, o tempo entre o cativeiro e a vinda do Messias também duraria 70 semanas. A palavra aqui traduzida por semana é uma unidade numérica de 7 anos. Se você multiplicar 70 por 7, ou seja, um período de 70 semanas por 7, porque cada semana corresponde a 7 anos, então terá 490 anos. Estas semanas de ano são divididas em 7 semanas, mais 62 semanas e mais uma semana. No meio desta última semana, o ungido virá e será cortado fora, ou morto. Se você junta tudo isso, tem uma profecia precisa do Messias. A data do início do cumprimento da profecia é de quando Ciro emitiu o decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém. Houve 3 retornos, mas o principal ocorreu em 457 a.C. Se você pegar 62 semanas mais 7 e multiplicar isso por 7, obtém 483 anos. Se você soma 483 com 457 a.C., você chega ao ano 26 depois de Cristo. Os estudiosos dizem que esse é o ano em que o Messias começou seu ministério público. Deveria haver uma semana de anos, mas eu explico. Cada dia da semana corresponde a um ano ou correspondendo a um ano, então cada semana corresponde a 7 anos. No meio desta semana de anos, ele, referindo-se a Cristo, seria cortado fora ou morto. Os estudiosos dizem que ao final desses 3 anos e meio, a partir de 26 depois de Cristo, Jesus foi crucificado. Olha, essa profecia messiânica é muito precisa. Quando você toma consciência desses detalhes da profecia de Daniel, percebe que suas profecias são difíceis de serem interpretadas. Você sempre encontra estudiosos discutindo sobre esse assunto, sobre essas semanas, sobre essas profecias. Uma verdade que fica bem clara nesta profecia das 70 semanas de Daniel é que você tem uma previsão precisa da vinda do Messias e o início do seu reino, para o qual haverá um fim. Todas essas profecias possuem o símbolo que mostra que o reino de Deus é vindo como um reino eterno, controlando os reinos deste mundo. Podemos tirar uma aplicação disso. Se você é do povo de Deus, está no time dos vencedores. Podemos perder algumas batalhas, mas vamos vencer a guerra. Está terminando aqui o nosso estudo de hoje. Espero que você possa realmente estar no time dos vencedores, no time de Daniel. Que maravilha! Bom, até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.